Eu estive pensando nesses dias. A realidade é dura. O pior problema do jovem, com toda certeza, sempre será o seu desenvolvimento. Correr risco na adolescência, simplesmente para curtir, para se desenvolver, com amigos, colegas, familiares, um namorado, uma namorada. Hoje vamos com um tema recorrente na minha cabeça. Quanto é fundamental saber quais são os problemas que você vai passar no seu desenvolvimento e saber dos problemas que você enfrenta ou já enfrentou. O primeiro problema recorrente, com toda certeza, é o bullying. Pior problema, pelo menos na minha vida foi o pior. Esse problema é visto todos os dias em escolas, sejam públicas ou particulares. Em todo lugar vai ter, independentemente se você está pagando a escola ou não. O bullying é algo recorrente nas escolas e até em trabalhos. E as consequências do bullying são graves para a vida do jovem, que no caso sofre nas mãos de um valentão na escola. São seguidos por queda de autoestima recorrente, depressão, queda de rendimento escolar, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. E quando a pessoa mais sofre, a recuperação fica mais longe. Isso com toda certeza leva a pessoa a cometer autoextermínio. Esse é um problema gigantesco em escolas, é uma coisa que eu não vejo pessoas tratando muito desse tema. É uma coisa que até se reclamar na diretoria, os caras não se importam com você, entendeu? A pergunta recorrente dos diretores é: será que aconteceu isso mesmo? Será que você não está inventando? Será que você não está trabalhando direito? Porque a principal discussão nas escolas é: o valentão, ele é um cara que sofre, entre aspas. Ele é um cara que sofre e é um cara que merece mais atenção e por isso ele faz isso. Mas pra mim que já sofri bullying, essas pessoas não têm nenhum pingo de noção de vida. Acho que não tem humanidade, entendeu? Zoar a pessoa porque ela é mais gorda, zoar a pessoa porque ela é mais magra, zoar porque ela tem uma testa grande, zoar porque ela tem um dente torto, entendeu? É uma coisa que é de criança, entendeu? Se fosse na bullying, zoação, quando tá no jardim de infância, legal, tudo bem, todo mundo é criança ali. Mas na adolescência, por favor, você que já fez isso, pare com isso, entendeu? Ou faz ainda. Para de ser besta, para de ser idiota, para de ser imbecil. Você está estragando a vida de alguém, entendeu? E se você acha que você é o coitadinho da história, você não é o coitadinho da história. Nunca vai ser. Pelo menos pra mim, não. É verdade. Ainda mais que esse tema tá sendo levado pra internet. Com certeza você já ouviu falar de cyberbullying. Já era uma coisa ruim e evoluiu. Principalmente hoje, quando a gente tá falando aqui de internet, revolução, pessoas com opiniões diferentes. Por isso que eu tô falando. Quem merece tratamento não é o cara que faz o bullying, e sim aquele que tá sofrendo. Porque o cara que tá fazendo é a pior pessoa possível do mundo. Minha mãe, eu também não tenho pai e nem por isso eu cometi bullying. Ah, mas a pessoa não tem a atenção dos pais, não sei o que. Não importa. Pelo menos alguém dá atenção pra ele. No caso, os outros valentões do lado dele que ficam sempre rindo das piadas dele, que nem um bando de idiotas, um bando de cachorros, né? Atrás de um dono. Então já que veio pro bullying comum nas escolas e depois foi pro cyberbullying, que é uma preocupação gigantesca. Bullying causa muitos transtornos na vida do jovem, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, é uma coisa que todo mundo tem que olhar com outros olhos, tratar de forma séria. Uma coisa que pode ser normal para alguns, mas para outros não é. É uma coisa de monstro. Pessoas que cometem isso são monstros, pessoal. Para mim é assim. E como eu sofri muito com isso, eu acho que não vou ter outra opinião dessas pessoas. A não ser que venha um bom argumento aqui embaixo do porquê que as pessoas fazem isso. Não tem justificativa para bullying. Depressão e ansiedade. Esses são os problemas mais recorrentes que começam na juventude. Não é a primeira vez que eu comento sobre isso aqui. Colégios e escolas da minha cidade, as pessoas não comentam mais sobre isso. Virou meio que um tabu falar sobre isso. É uma coisa que quase todo mundo não tá falando, conversando. Se na sua escola, ou se no seu colégio, ou se na sua faculdade estão falando sobre esse tema, coloca aqui que estão falando para eu ficar mais tranquilo quanto a isso. O quadro de ansiedade e depressão causam problemas solucionáveis, mas difíceis de se tratar quando a pessoa nega a ajuda. E é aí que a coisa começa a ficar complicada, gerando irritabilidade, frustração, raiva excessiva, mudança de humor e explosões emocionais, que fazem a pessoa não ser mais o que ela era, ou o que ela é, ou o que ela foi no passado. Como eu disse, se a pessoa não aceitar a ajuda, o quanto antes, a situação piora demais e a pessoa pode chegar no mesmo final do bullying, o autoextermínio. Não são todos os casos da qual chegam neste ponto de autoextermínio,
mas é melhor prevenir do que remediar. Mas o quadro de autoextermínio entre jovens é preocupante, é uma coisa que eu me preocupo, uma coisa que na minha época de colégio, eu via muitos colegas fazerem isso, entendeu? Simplesmente sumirem, simplesmente não aceitarem mais a vida deles e acabou, dá um ponto final, pra eles era assim. Eu nunca entendi muito bem como funciona essa mente, não que eu possa falar que, nossa, você nunca sentiu essa vontade. Quando eu passei pela depressão, como eu já comentei aqui no canal, eu senti vontade sim. Mas, como eu disse, sempre teve alguém do meu lado pra me ajudar, e isso me ajudou pra caramba, de um modo incrível. No caso de outras pessoas, as pessoas negam a ajuda. As pessoas não conseguem enxergar a ajuda. Isso que torna difícil a aproximação de outros pra essa pessoa. Eu tô falando de vários problemas dos jovens aqui, eu vou destacar alguns outros. Mas todos os pontos aqui são pontos negativos, são pontos da qual a pessoa tem que se cuidar, tem que se tratar, tem que dar uma olhada. A coisa escalona, sabe? Um nível inacessível, a pessoa fica inacessível. E é melhor você se tratar antes do que ficar remediando com palavrinhas de não, vai dar tudo certo no final. Não, meu filho, corre atrás de um médico, corre atrás de ajuda, não fica parado. Vai procurar ajuda. Sim. Este próximo problema é um problema que é resolvível, é um problema mais resolvível daqui. É uma coisa que quando eu peguei pra fazer vídeo, foi a coisa que eu falei, cara, isso aqui não é um problema. Mas eu resolvi colocar aqui porque é necessário. Insegurança e timidez na área do jovem. Timidez em si não é um problema, pelo menos pra mim não, mas em casos sociais isso é um grande problema, porque impede a natural evolução da pessoa em relações sociais comuns, que são fundamentais para qualquer ser humano. A insegurança vem em seguida, pois a timidez anda junto com ela, causando fobia social e insegurança, de que impede certas coisas. Pessoal, tem pessoas que não conseguem nem falar com a família, de tão tímidas que elas são. E também agrava os quadros de depressão e ansiedade no jovem e adolescente. Timidez é tratada de forma calma, não é de forma agressiva, como muitos querem, tipo, pegar a pessoa e levar pra fora, pegar a pessoa e levar pra uma festa. Se você tem algum amigo tímido, você tem que tratar ele com uma diferença, tratar ele com mais calma, tratar ele de forma mais serena, para que ele chegue num ponto certo. Não ficar meio que humilhando, entre aspas, a pessoa para ela buscar mais conhecimento ou mais pessoas do lado dela, porque a pessoa que é tímida, a pessoa que é insegura, não quer saber de jeito nenhum de ficar em volta de muitas pessoas. Grupo de amigo é o pior ponto pra ela, é o pesadelo dessa pessoa. Andar numa lanchonete, fazer um pedido, pior coisa pra ela, a pessoa não consegue, a pessoa vira antissocial, a pessoa não consegue ter conversas com outros seres humanos. É uma coisa normal entre o ser humano, a pessoa precisa conversar, a pessoa precisa ter relação, senão até onde ela vai? Mas como eu disse, a timidez é tratada de forma calma, serena, sem agressividade. A pessoa tem que ser tratada dessa forma. E se você é tímido, eu vou dar alguns passos aqui pra você na tela, pra você seguir em frente, entendeu? Você precisa seguir em frente, não fica parado, busca melhorar. Não que seja ruim ser tímido, mas pra sua vida profissional no futuro, pra sua vida social no futuro, isso vai trazer consequências horríveis. Então, busque sempre chegar mais perto do bom, do melhor de você. Realmente. Uso excessivo de eletrônicos. Isso aqui vai dar uma polêmica do cara. Palavrão não. Por que não tem um polêmico? Porque você está usando um objeto agora eletrônico para assistir o meu vídeo. Ou você é um X-Men, né? Mas vou falar de alguns danos da qual este uso excessivo ou vício pode causar em você. Perda de concentração, memória baixa, aprendizado comprometido. E isso é especialmente grave em crianças e adolescentes. Eu vou ter que dar um parênteses aqui. Tem super pais, pais irresponsáveis que deixam crianças criança de 9 meses até 5 anos sem ter vida social com outras crianças, simplesmente fica um dia todo com o smartphone na mão. Parabéns, pais do Brasil, aplausos pra vocês. Você tá rindo? É nesse lixo que transformaram o nosso país. Você tá rindo, seu animal? Nossa. E na minha opinião, eu acho que nas crianças esse é um quadro muito pior, que devia ser tratado com mais respeito. Uso excessivo de redes sociais, vídeos de gatilho, vícios em pornografia, enfim, todos esses gatilhos causam uma coisa só, depressão. Então, por que eu não trouxe as soluções para todos os pontos? Porque eu pretendo fazer vídeos separados no futuro para a pessoa ficar mais informada. Do que pegar um vídeo, fazer meia hora de vídeo, vocês ficarem cansados, não é a minha índole aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre esses temas, coloca aqui embaixo que, nossa, eu quero ver você falando só da timidez. Eu quero ver você falando só do uso excessivo de eletrônicos. Cara, coloca aqui que eu posso atender esse pedido no futuro, ou posso atender semana que vem, talvez. É só isso que eu tinha pra falar. Falou, até a próxima semana.